Povo de Deus, eu trouxe aqui material para a gente falar a noite inteira, está todo mundo preparado? Queridos, muito prazer. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Cássia, eu sou esposa do Thiago, que está ali, aquele japonesinho. Minha menininha provavelmente todo mundo já conhece, porque ela corre a igreja inteira. O padre daqui a pouquinho pega ela e joga lá na rua, tadinha, mentira. E é Elizabeth. E nós temos um pequeno tempo de caminhada dentro da igreja, né? Nós somos, com a graça de Deus, nós somos ministros da Eucaristia, somos ministros da Palavra e também compomos ministério de música, apesar de por causa da neném estar um pouco enferrujado. Mas nós iniciamos a nossa vida ativa na comunidade mesmo, foi num grupo de oração. Então é com muita alegria que eu acolhi o convite da irmã, da Roseli, aqui para estar aqui hoje. Eu espero que o que eu tenho aqui para falar que toque o coração de vocês. Amém? Amém. Vamos iniciar então. Eu separei uma leitura para nós fazermos, que é Apocalipse 12. Amém? Então, leitura do livro de Apocalipse, capítulo 12. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1260 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, se nos for perguntado qual é o nosso objetivo aqui na Terra, o que a gente responde? Alguém arrisca? Um palpite. Você foi criado para quê? Alguém? Ninguém? Nós
acho que alguém falou, porque eu acho que eu ouvi alguém falar, nós fomos criados para sermos santos, certo? Deixa eu colocar minha Bíblia aqui, porque senão eu vou derrubar tudo. Nós fomos criados para sermos santos. E alguém sabe como ser santo? Alguém tem aquela receita de bolo bem boa? Nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, todo mundo já sabe. Todos nós temos um coração, certo? O nosso objetivo final é amar. Nosso objetivo final é refletirmos o nosso Criador, Deus. Deus é amor. E São Paulo fala muito bem sobre isso. Mas como amar? A gente fala o tempo todo, eu te amo, eu amo tal coisa, eu amo ir ali, eu amo comer lasanha, eu amo... O amor está banalizado hoje em dia, sim ou não? E eu acho que vocês iriam concordar comigo se eu dissesse para vocês que hoje se disser ama, é a mesma coisa que eu disser para um paralítico, anda. Um pouco cruel, não é? Forte essa palavra. Como você vai dizer para um paralítico andar se ele está ceifado dos movimentos, certo? Assim somos nós. Mas por que anda? Eu amo a minha família, eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, você não sabe de nada. Nós conseguimos amar um pouco. Nós não somos completamente desprovidos desse movimento do amor. Mas nós temos uma caminhada nessa terra em que o objetivo nosso é pegar esse nosso coração e alargá-lo o máximo possível, porque na palavra está nos dito que na casa do meu Pai, Jesus nos diz, há várias moradas. E aí nós estamos falando dos nossos méritos, né? O que nós fazemos aqui na terra, o que nós vamos plantando, é o que nós vamos colher lá na eternidade, certo? Não vou dizer quando eu era pequena, porque ainda sou pequena, mas quando eu era criança, a gente tinha uma anedotinha que a gente contava, que cada caridade que a gente fazia era um pequeno tijolo que a gente colocava para a nossa casa no céu. Então a gente queria fazer muita caridade, porque a gente já era pobre, queria morar numa mansão quando chegasse na eternidade, certo? E apesar de ser infantil essa história, é exatamente o que nós precisamos. A anedota do tijolo é o tamanho do nosso coração. Tem gente que vai chegar na eternidade com o coração do tamanho de uma azeitona. Tem gente que vai chegar na eternidade com o tamanho de um copo. Tem gente que vai chegar na eternidade com o coração do tamanho de uma piscina. Tem gente que vai chegar na eternidade do tamanho de um oceano. E para que isso? Vamos pensar que Deus é uma fonte de água, certo? O amor é uma fonte de água. E quando Ele te encontrar, Ele vai jorrar dentro do seu coração. O tamanho do seu coração é o que você vai reter de Deus. O que você reter de Deus é onde você vai estar na eternidade. Amém? Mas como é difícil dilatar esse pobre pequeno coração, não é, gente? É muito difícil. Só que nós sabemos que Jesus vai voltar, né? Quando ele ascendeu aos céus, ele disse, homens da Galileia, né? Vieram Moisés, Elias, falaram, homens da Galileia, que estáis aí fazendo? Esse mesmo Jesus que vós vistes subir até os céus, voltará. E aqui nós estamos esperando Jesus voltar. Então tá bem, nós tivemos uma criação, onde nós recebemos nosso coração e nós vamos ter o reinado de Jesus que Ele vai voltar. Só que no meio disso, existe um intervalo, certo? E aí, o que nós fazemos com esse intervalo? É nesse intervalo que eu tenho que conseguir alargar o meu coração, certo? E a gente fica um pouco perdido. Como alargar esse coração? Só que Deus é tão bom, é um amor tão grande, que Ele sabia que nós somos educados, nós somos ensinados, nós funcionamos bem com exemplos. Então Ele deixou para nós uma mãe. Ele deixou uma mãe que tem um coração gigantesco, né? E Jesus nos deu essa mãe maravilhosa quando Ele estava morrendo na cruz. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E quem é esse coração maravilhoso que Deus está nos dando para que nós aprendamos a ser santos? Que coração é esse? O tema de hoje é o Imaculado Coração. Que coração é esse? Nós falamos tanto da devoção ao Sagrado Coração de Jesus,
né? Sexta-feira vai ser o dia, sábado é o dia do Imaculado Coração. Vamos pensar quando o arcanjo Gabriel ele desceu dos céus e ele chegou naquele momento para anunciar, para pedir o consentimento da Virgem Maria para se fazer o verbo, né, no meio de nós. Chegou o arcanjo Miguel. Os pintores que retratam geralmente a Anunciação, eles retratam Maria sempre voltada com um livro nas mãos, certo? Que é para ser a Torá, que era um livro, era as Sagradas Escrituras dos judeus, né? Então, Nossa Senhora, ela era estudada, ela lia as Sagradas Escrituras, e aparece um arcanjo. E se vocês lerem um pouco de Bíblia, vocês verão que todas as vezes, sem exceção, que um anjo aparece a alguém, um ser humano, uma das primeiras coisas que os anjos falam é: não temas, não temais. Contudo, com a Virgem Maria é a única exceção dessa regra. O arcanjo, que era um dos 7, que via Deus face a face, ele via o amor, gente, não via a nossa miséria, ele via o amor. Ele se encontra com a Virgem Maria e quem se assusta é ele. E a palavra que o anjo fala, né, que nós vemos tanto na Sagrada Escritura, é ave cheia de graça. Né? O Padre Paulo Ricardo nos diz muito bem, ele nos ensina, né, que ave, que haritumene, quer dizer, que totalidade da graça, ela pode dizer que arrebata o arcanjo Gabriel, porque ele fica embasbacado, porque, veja a ordem da criação, temos Deus, temos os anjos, que são criaturas enormes, maravilhosas, completamente voltadas a Deus. Um anjo, existe um anjo que é guardião de cada coisa que Deus criou. Depois, lá embaixo, estamos nós, os homens, e abaixo dos homens, os animais, etc, etc. Então vejam, que dentre toda a hierarquia celestial, ele se assustou com uma criatura abaixo dele, porque é esperado que os anjos tenham muito mais amor a Deus, mas esse que ele encontrou alguém que tinha mais amor do que ele. E é por isso que a Santa Mãe Igreja vai nos dizer que a Virgem Maria, a gente deve dar uma devoção maior do que aos santos, maior do que aos anjos. Existe até uma palavra bonita para isso, impossível quase de pronunciar, que é a hiperdulia. Quer dizer, a gente presta aos santos e aos anjos o culto de dulia, que é um culto pequeno de veneração. O que é isso, Ana? É aquilo que eu pego, eu olho naquela pessoa, naquela criatura, eu pego tudo que ela tem de amor a Deus e eu tento imitar. Isso é uma dulia. O que a dulia faz? A dulia, ela te alimenta. Tipo, vai para Deus, larga o coração. Diferente da adoração. Aí agora a gente já está conversando com os nossos irmãos protestantes. Estejam prontos a defender a sua fé em qualquer momento que vocês forem chamados a defendê-la. Certo? Qual que é a diferença do nosso culto aos santos, à Virgem Maria, para a adoração a Deus? É isso que eu estou contando aqui agora para vocês. A dulia vai te alimentar. Vai. A adoração vai te consumir. Ela não vai te alimentar. A adoração, ela pega quem você é, ela pega seu coração, ela esmigalha ele e, como diz o Padre Jonas, né, a gente faz o azeite, né, que esmaga as azeitonas, daquele fio dourado você tem o azeite. É isso que a adoração faz com você. Ela esmaga o teu coração para tirar aquele fio de ouro dali de dentro. E é por isso que a gente só deve adoração a Deus. Mas entre a adoração a Deus e a dulia que te empurra, nós temos um meio do caminho, que é a hiperdulia, que é o culto de devoção à Virgem Maria. E os primeiros cristãos já sabiam disso lá atrás. Eles já devotavam no primeiro sábado à Virgem Maria, um sábado à Virgem Maria. Depois veio as confrarias do Santo Rosário, que devotavam 15 sábados consecutivos à Virgem Maria. E a gente teve nos missais de São Pio V, que já cita as confrarias, já cita os sábados. A gente está no ano ali de 1570. Depois a gente vai para o papado de Leão XIII. Leão XIII também está associado com as confrarias do Santo Rosário. Depois a gente vai, para onde que a gente vai? A gente vai para Pio XI, se eu não me engano. Em Pio XI, nós estamos em torno de 1905. E ele começa a falar em indulgências para as pessoas que tiverem devoção ao Imaculado Coração. E depois, em 1917, acontece
devoção imaculada do coração. E, afinal de contas, o que isso vai fazer por nós? O que é devoção? O que é devotar? Devoção vem, quando a gente estuda a palavra devoção, ela vem do Gênesis 2, que é quando Deus cria Adão e ele coloca no Éden e diz para Adão: tu cultivarás a terra e a guardarás. Mas a nossa língua é muito limitada. Se a gente pegar o hebraico, a palavra é avodar. Avodar quer dizer cultivar. E se nós pegarmos a palavra Adão, é Adam em hebraico, e terra, que é Adamá, a raiz, né, o início da palavra, o que dá origem à palavra é a mesma coisa, Adam. Se Adam e Adamá têm o mesmo radical, o que isso quer dizer? Estou falando que eu vou cultivar a mim mesmo. Eu sou a terra. Eu fui feito do barro. A terra que foi feita Adão foi a terra do paraíso. Cultives essa terra. Ou seja, cultiva o teu coração. E aí, se a gente for pensar um pouco em plantio, a gente tem o Hugo, né, da Cola de Deus, ele nos fala muito bem disso. A gente tem aquela ferramenta, que é aquele ancinho, que tem uma espécie de garras, e que você vai fazer? Você vai revolver aquela terra. Né? O ancinho, ele rasga a terra. E o que o ancinho faz? Ele pega a terra que está por baixo, que tem os nutrientes, e joga para cima. E pega a terra que está cansada e joga para baixo. E mistura aquilo. E ali, muitas vezes, a gente tem o quê? A gente tem esterco, né? Que é merda. Né? E você pode me dizer: Ana, mas e se eu revolver o meu coração? Se eu revolver a minha terra, pode ser que só tenha ali algo que não é muito bom, desculpa a palavra. E aí eu te digo, não tem problema, devote, porque é só você revolvendo isso aí com um coração fiel é que você vai conseguir alargar o teu coração, que é o que Deus quer para você. Tendo isso em mente, a gente vai para Fátima, certo? Lembra-se que o anjo da paz, né, que alguns teólogos vão falar que é São Miguel, o anjo, ele aparece às crianças, ele prepara o coração daquelas crianças para ver Nossa Senhora. E eu trouxe aqui uns fragmentos das memórias de Santa Lúcia para eu não ficar devaneando exatamente o que o anjo diz, né? Ele diz: orai assim: os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Primeira aparição do anjo. Ele ensinou aquela oração: meu Deus é o Criador, amo-vos, e ele pede que as crianças rezem assim. Na segunda aparição do anjo, as crianças estão dispersas, e o anjo aparece: que fazeis? Orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecer constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Então, nessas duas aparições do anjo, ele já está falando do coração de Maria. E aí depois nós vamos ter a aparição de Nossa Senhora. Na segunda aparição de Nossa Senhora, que ocorreu em 13 de junho de 1917, Nossa Senhora vai dizer: Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Aí, devoção ao meu Imaculado Coração. Que Imaculado Coração é esse? Se a gente for no núcleo da festa, o que erigiu a festa do Imaculado Coração de Jesus, estamos falando de Lucas, capítulo 2, versículo 19, e Lucas 2, versículo 51. O que é isso? São os versículos em que a Sagrada Escritura vai nos dizer que Maria guardava todas aquelas coisas no silêncio do seu coração. Uma vez, no versículo 19, é quando os magos estão adorando Jesus, e Maria guarda tudo aquilo, todas as beldades que eles falaram no seu coração. E a segunda vez é quando ela perde Jesus com São José. E o menino Jesus fala: não sabeis que eu deveria estar aqui cuidando das coisas de meu pai? E ela não entende, mas ela guarda no silêncio do seu coração. Mais para frente, quem é esse Imaculado Coração? É aquele que vai dizer, e depois ele vai ecoar, e até hoje ecoa, a famosa frase de Nossa Senhora: fazei tudo o que Ele vos disser. Então eu estou aqui hoje para falar com vocês: fazei tudo o que Ele vos disser. Vamos lembrar do nosso primeiro objetivo. Qual é o nosso objetivo? Sermos santos. Isso com muita força, com muita convicção, orgulho de ser católico. Sermos santos. E
maravilhoso buscar a santidade, como é maravilhoso ter Maria, ser católico. Gente, só nós temos a Virgem Maria para nos mostrar o caminho das pedras, porque eu sou baixo, eu sou miserável. Quando eu peço para Deus, Senhor, faça a tua vontade, eu falo, meu Deus do céu, por favor, não me faz sofrer, por favor, cura o fulano, mas pelo amor de Deus, não leva, cura. Mas que faça a minha vontade, não a sua, né? Mais ou menos assim, não é as nossas orações. Isso é a nossa miséria, isso é o nosso âmago, isso são as nossas entranhas. E eu preciso reconhecer isso para eu conseguir melhorar. Eu preciso reconhecer que o meu coração é essa miséria para eu poder buscar quem não está na miséria, que está lá, Nossa Senhora. O coração imaculado de Maria é aquele coração que diz, faça-se a tua vontade. A gente cantou tão bonito no início do grupo, o Fiat, né? Faça-se a tua vontade. E ela grita isso até hoje. E por que eu estou falando de Nossa Senhora de Fátima, a aparição de Nossa Senhora de Fátima? Porque ela vai depois, numa terceira aparição, ela vai pegar as crianças, ela vai mostrar o inferno a essas crianças, ela vai mostrar até onde a miséria do ser humano o leva, que é o pecado. E como é ruim estar no pecado, mas é óbvio que ele não parece ruim no primeiro momento, mas ele é ruim. E ela vai dizer, na terceira aparição ela vai dizer, vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores para as salvar? Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Por fim, aí ela diz, para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem os meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Queridos, eu estou indo para o final, mas eu preciso dizer isso para vocês. Sermos santos é o chamado que todos nós temos. E se nós não estamos sendo chamados ao sacramento da ordem, né, sermos diáconos, padres, freiras, nós somos chamados ao sacramento do matrimônio, nós somos chamados a constituir família. Nós viemos de uma família, né? A gente não é geração espontânea. E por que será que Nossa Senhora tem essa sanha com a Rússia? Por que será que Nossa Senhora tem essa sanha com o comunismo? E aí está o cerne da mensagem de Fátima, a edificação das famílias. O comunismo é um capítulo muito grande, né, para que nós consigamos falar aqui, mas eu gostaria de trazer para vocês apenas uma vertente dele. Nós sabemos que o feminismo surgiu com a Revolução Francesa, mas ele ganhou força na Revolução Russa. A Revolução Russa se instaurou em 25 de outubro de 1917. Nós estamos falando da época da quinta aparição de Nossa Senhora. Essa que eu li para vocês é a terceira. Ela tinha falado, se a Rússia não se converter, vai dar ruim. Assim como Jesus disse para Santa Margarida Maria Alacoque, se a França não se converteu ao meu Sagrado Coração, vai dar ruim. Deu ruim, teve a Revolução Francesa, cisão, separação, com todos os nossos valores cristãos, católicos, padres perseguidos, igrejas queimadas, etc. Aconteceu a mesma coisa na Rússia. E eu queria só trazer um personagem para vocês. Eu queria falar especificamente do feminismo, de forma muito rápida e breve, com Alessandra Kollontai. Não sei se vocês já ouviram falar dessa ilustre senhora, que a gente pode rezar por ela agora, mas essa ilustre senhora, ela fez uma grande propaganda na Rússia, e inclusive ela ficou muito aliada de Lenin na época, e eles entendiam o quê? Que o patriarcado, no sentido pejorativo, no sentido ruim, precisava ser destruído. Ou seja, as famílias precisavam ser destruídas. As famílias como nós conhecemos precisavam ser destruídas, porque ali estava o cerne de toda a ruindade do mundo. Então eles precisavam construir uma sociedade onde todos nós fôssemos iguais, bonitinhos, lindinhos. Então a gente precisava destruir o cerne da esperança humana, que é a família. Então Alessandra Kollontai, ela se juntou com Lenin e ela resolveu fazer um monte de
convivência conjunta junto com refeitórios para que a convivência familiar não exista. Que as mulheres, isso chegou ao ápice de ser criado um departamento feminino em que foi proposto que as mulheres aos 18 anos fossem de encontro a soldados bolcheviques da época e simplesmente procriassem filhos para os entregar ao Estado, para que o Estado os educasse e proliferasse todo o poder do Estado. Eu trouxe, não vai dar tempo de ler, mas tem um fragmento de um escrito dela que ela diz: façamos o Estado bolchevique para que ele suprima a família tradicional e para que nós encontremos o paraíso que está na terra. Que nós buscávamos no céu e instalemos esse paraíso na terra. 10 papas depois condenaram o comunismo. Então, o que eu queria dizer para vocês essa noite? Eu queria dizer: busquem a santidade. Aonde está o Imaculado Coração na sua casa? Se você não tem filhos, se você ainda não tem marido, aonde estão os seus valores? Com o seu pai, sua mãe, se eles ainda estão vivos? Se você está buscando constituir família, seus valores estão na castidade? Se você é pai e mãe, você está conseguindo edificar a sua casa e trazer a mensagem de Nossa Senhora para eles? Fazei tudo o que Ele vos disser. Porque no final disso tudo, gente, vem a mensagem de Nossa Senhora. No fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Eu trouxe o feminismo porque grande parte de tudo que está perdido na nossa sociedade aconteceu devido ao feminismo. Tem outros males, mas o feminismo acredito que foi o pior. E Nossa Senhora vai dizer: no fim o meu Imaculado Coração triunfará. E o que é um triunfo? O dicionário vai dizer que não é venceu a guerra. É algo que não era esperado, é uma vitória brilhante. Eu trouxe o Apocalipse 12 para vocês entenderem que nós estamos numa batalha. Mas eu sou pacifista, não interessa. O mundo é do diabo, escolhe, você está com a mulher ou você está com o dragão? Você está querendo assassinar o filho da mulher ou você está com a mulher, edificando o reino de Deus? Que nós possamos sair daqui com aquela sede hoje, de buscar novamente a santidade, de voltarmos para esse objetivo de sermos católicos e felizes, buscar a mão de Deus com muita convicção no nosso coração, guardar as coisas no silêncio do nosso coração, sim, mas sempre armados com o escudo da fé, para que toda essa miséria que está sendo disseminada no mundo como normal não entre nas nossas casas. Dentro de casa, terço na mão. Edifica a tua família com força, coragem e perseverança. Amém? Amém. Ana, nós queremos te agradecer por essa partilha tão rica. Ela foi muito pronta, o Padre chamou assim, ela veio correndo. Deus a abençoe, que você seja sempre testemunha de